Oiê, tudo bem? Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Mário Scalambrino, paisagista aqui da Casa Container, sobre as estratégias que a gente está usando aqui para deixar a casa mais fresca. Bem-vindo! Container é um ótimo condutor de calor, né? É aço. Dias quentes ele ficaria muito quente se não tivesse isolamento térmico. Então a gente se preocupou aqui em colocar lã de vidro, 3TC. Para quem acompanhou aí, viu nos vídeos quando a gente estava construindo a casa ainda. O telhado também, a gente fez um telhado acima do teto do container, tem câmara de ar ali. Então a gente se preocupou muito em isolar essa casa. Mas além desses materiais na construção da casa mesmo, a gente pode usar muita coisa do paisagismo aqui para refrescar a casa. E é isso que a gente vai falar hoje com o Mário Scalambrino. A ideia nossa é fazer do paisagismo uma ferramenta para melhorar o clima, seja o microclima mesmo do lote, da casa, mas também para contribuir com o clima do entorno e, quiçá, né, juntando todas as casas com esse novo padrão, vamos dizer assim, de jardim, que a gente consiga melhorar o microclima da nossa própria região. Como que a trama de biriba aqui que a gente está começando a fazer vai funcionar? A primeira questão é que assim, essa aqui é a face norte, então é uma face que pega sol o dia inteiro, né? Então a estratégia da biriba é fazer com que a vegetação suba nela, e aí essa trepadeira que a gente escolheu, o maracujazinho roxo, ele vai captar essa energia do sol, então a gente vai garantir que todo o calor, ao invés de passar para dentro da edificação, do ambiente, ela vai ser utilizada pela planta. Então vai diminuir a temperatura e vai ser transformada então em energia solar, em massa foliar, em flores e frutos. E essa foi uma ideia de um jardim vertical de baixo custo, né? Porque tem um monte de jardim vertical que a gente vê aí, mas é muito caro para fazer. Exatamente, o fato da gente ter essa treliça, né, essa estrutura para subir a vegetação, faz com que a gente consiga esse efeito de jardim vertical, só que em vez de usar um monte de vasinhos, a gente só vai precisar de 2 ou 3 mudas de maracujá ou no futuro outra trepadeira. Então para irrigar e para adubar é só aquela planta. Então sim, vira um jardim vertical de baixo custo. E aí o espelho d'água que está no entorno aqui também, você também pensou nisso? A ideia do espelho d'água é também contribuir com a questão da umidade relativa do ar. A gente sabe que agora, especialmente nessa época do ano, a gente vai começar a ter períodos de seca. E o fato de ter a presença da água na chegada da casa de vocês vai contribuir aí com essa regulação do clima, do ar, do microclima ali, né? Diminuindo inclusive até uma possibilidade de poeira, mas também de alergia, coisa desse tipo. Então a água no jardim ela tem essa função e várias outras, né? Atração de fauna, equilíbrio do sistema. Então ela vai trazer esses benefícios múltiplos. E a função das árvores nisso tudo? As árvores elas vão fazer toda essa função de, primeiro, né, captar gás carbônico, CO2 da atmosfera, né, diminuir essas partículas de poluição, que a gente sabe que cada vez vão tendo mais, né, nas cidades pequenas, médias e as grandes já está posto. E ela vai também liberar oxigênio, então assim, ela é um grande regulador do clima. Fora que nesse caso, para a estratégia também aqui de contribuir para que o jardim naturalmente traga toda uma estética, produção, como a gente pensou, mas que faça essa função maior do microclima, então a gente posicionou o tamanho final das espécies, das árvores, nos lugares conforme justamente isso que a gente estava dizendo, que é onde nasce o sol e onde ele se põe. Então aqui, enquanto o jacarandá não sombreia, né, a fachada dessa face norte, a gente já tem essa estrutura da treliça para garantir aí essa diminuição da temperatura do ambiente interno. Uma das coisas que me atraiu muito na Casa Container é o fato dela ser elevada e a gente ter a maior parte do terreno ainda permeável, né? Isso também contribui para refrescar a casa. Contribui muito, né? Isso é uma estratégia super legal, porque no caso vocês têm
não só o fato de não impermeabilizar, o que é super importante ecologicamente, né? A gente costuma dizer que em relação à chuva, o mais ecológico para ela seria ela infiltrar o mais próximo de onde ela cai. E a gente desenha as casas e as cidades para fazer justamente o oposto, para pegar a água da chuva e levar ela lá para longe, né? Então aqui o fato de você ter a casa container que é elevada e mais toda essa área verde que não está impermeabilizada, contribui muito com essa questão tão importante que é a infiltração da água da chuva para recarregar o lençol freático e todo o sistema dessa microbacia que a gente está inserido. E aí, o fato também do container estar elevado, você diminui a possibilidade de ter infiltração do subsolo para sua casa, né? Nos dias de calor você também consegue ter essa circulação de ar, e aí então a gente consegue, juntando todos esses elementos, chegar num modelo que a gente pode chamar de um modelo ecológico, um modelo sustentável, porque às vezes não está vinculado só ao material que a gente vai usar, né? Mas é a somatória de todas essas estratégias. Aqui no condomínio, a exigência de taxa de permeabilidade é de 30%, né? Então, é o mínimo que se precisa manter de área permeável, justamente para que a água possa infiltrar. Agora, existem as legislações mais avançadas que falam não só de taxa de permeabilidade, que é a área, mas é uma legislação, inclusive no município de São Paulo, que chama cota ambiental, que está se preocupando não só com a quantidade de área impermeável, ou melhor, permeável nos quintais das casas, mas também com a qualidade da vegetação. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Além de gramado, a gente tem uma infinidade de arbustos, forrações, herbáceas, até chegar nas que são as principais, as estrelas, que são as árvores. Aqui no caso a gente tem 11 árvores para um lote de 550 metros quadrados. Se a gente for fazer uma conta, então dá uma árvore a cada 50 metros quadrados. Então imagina se isso fosse replicado para todas as outras casas, independente do tamanho do lote. Se a gente pensar um lote aí de 125 metros quadrados, que é o menor parcelamento permitido, a gente teria aí 2 árvores por lote, né? O que é super viável e traria aí inúmeros benefícios aí ambientais, sociais e até econômicos. Refrescaria muito mais todos os ambientes, mas as pessoas preferem usar um ar-condicionado do que plantar 2 árvores. Hein? Exatamente. E aí o oposto disso é um fenômeno que a gente conhece como ilha de calor, que é justamente as superfícies que a gente tem telhado, calçada, asfalto, piso no quintal, concreto, tudo isso capta o calor ao longo do dia e depois vai liberando, né, ao longo do dia, inclusive à noite. É comum a gente chegar em alguns pisos, conforme o material, 8 horas da noite, 8h30, ele ainda está quente, está morno, e esse calor está sendo todo refletido. E aí você fica com essa variação de temperatura em alguns bairros que são mais arborizados para outros que têm menos árvores, que podem aí chegar a uma diferença de 8, 10 graus. Todas essas estratégias de taxa de permeabilidade mais o acréscimo de árvores diminui aí consideravelmente esse problema que a gente tem em todas as cidades, que é o problema das enchentes, né? Justamente porque a água vai infiltrar, mas ela vai ter raízes ali, raízes profundas que vão absorver essa água. Então é fundamental não pensar só a área, mas também a vegetação que vai nessa área permeável. Você estava me dizendo que o sol é muito importante, né? É legal falar isso. Isso, é verdade, porque assim, essa estratégia que a gente está fazendo, a gente pode considerar uma estratégia bioclimática, né? Que é justamente pensar quais soluções e sistemas que a gente vai indicar em função de como o sol, o vento, a topografia e o regime de chuvas incide em cada lote. E isso varia de um lote para o outro, né? Então, antes a gente ter mais sol do que a gente ter menos sol nas nossas casas, né? Porque o sol ele é um desinfetante natural. É fundamental que ele entre mesmo na nossa casa, mas a gente também, o sol em excesso, aí ele vai trazer alguns problemas, que é justamente esse desconforto, né? De ficar dentro da casa, e que vai acarretar então uma necessidade de resfriar o ambiente.
E a nossa tendência é sempre pensar, como você estava dizendo, tá muito quente minha casa, a gente não pensa em plantar uma árvore ou fazer uma treliça. A gente pensa em comprar um ventilador ou instalar um ar-condicionado, e que a gente sabe que vai aumentar consideravelmente a nossa conta de energia e trazer todos os impactos socioambientais que vêm da matriz energética que é predominante aí no nosso país, né? Aqui vocês já têm a casa de vocês que é elevado, que é uma estratégia super legal. O que poderia ser feito para quem não tem essa possibilidade, ou já existe a sua casa que está encostada no solo, existem algumas estratégias de você cavar e colocar alguns dutos, que pode ser feito com tubo de PVC mesmo. E aí você pega esse duto, passa por dentro do solo, e a temperatura do solo ali é estável, entre 21 e 22 graus, vai resfriar o ar e você faz esse duto entrar dentro do ambiente que está mais quente na casa. É uma forma de você ventilar esse ambiente, fazer um ventilador natural, né? E uma coisa importante é assim, sempre pensar, analisar de onde vem o vento predominante, e você ter a abertura mais baixa aonde entra o ar frio, e uma abertura mais alta para sair o ar quente, que é o que a gente chama de ventilação cruzada. E a qualidade do ar dentro de uma edificação é o primeiro fator para a gente considerar que é uma casa saudável. E aí, tá tão curioso como eu para ver essa trama de Biriba pronta? Você acha que vai ficar legal? Coloca aí no comentário sua opinião, o que você faria, se você achou legal. Eu vou te mostrar no próximo vídeo, espero que fique pronta essa trama, eu vou te mostrar tudo prontinho aqui. O paisagismo tá sempre aqui, né, acontecendo, ele não é permanente. As árvores vão crescer, vai cumprir a função delas aqui de fazer sombra, de refrescar. Tem muita coisa para fazer aqui ainda. Vou também mostrar para vocês a temperatura interna da casa. Os termômetros que eu comprei pela internet chegaram, tô produzindo esse vídeo aí. E deixa a sua sugestão de próximos vídeos, coisas que você quer saber. Obrigada, se inscreve aí se você não é inscrito, muito importante pra mim, pra gente continuar produzindo conteúdo aqui pra você. Um beijo e até a próxima semana.